Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje é um tema bastante complexo e complicado mesmo, é o momento que a Inglaterra passa. Aliás, o mundo passa, mas a gente, aqui no canal, claro, tô falando sobre a questão do futebol. Então o futebol inglês está em alerta. E está em alerta por conta dos números da pandemia, está em alerta por causa do número de partidas adiadas recentemente e também por alguns acontecimentos nessa semana, algumas coisas que eu vou falar aqui, tentar explicar um pouco mais o porquê dessa explosão também de, não só de casos, de números, mas também a questão do fim de semana ser um fim de semana caótico. Então vamos lá, primeiro deixo aqui o convite para você se inscrever aqui no canal, clica aqui embaixo, ativa o sininho, deixa curtida no vídeo e deixa o comentário aqui embaixo também. Vamos falar sobre a questão da Copa da Inglaterra. Por que pode ser um fim de semana caótico na Inglaterra, no futebol inglês? Porque é o fim de semana de Copa da Inglaterra. Tradicionalmente, o início de janeiro marca a entrada dos clubes da Premier League, por exemplo, na Copa da Inglaterra, que é a competição mais antiga da Inglaterra, mais antiga do planeta, é a Copa mais tradicional da Inglaterra, que reúne clubes de diversas divisões diferentes, amadores, profissionais. Então é uma Copa extremamente tradicional, bastante importante e que tem a sua primeira rodada, geralmente de maior apelo, justamente em janeiro, porque até então na temporada os clubes que jogam são os clubes das divisões lá de baixo. Então você vai afunilando um pouco até chegar a esse momento. E qual que é o ponto aí? Primeiro, calendário. O calendário tá puxado. Então, cada competição, cada liga, cada lugar do planeta tá adotando o seu critério em relação ao que fazer em casos de Covid, em testes positivos. O que cada liga vai fazer para lidar com esse problema? Você vai adiar com o número X de casos positivos? Você não vai adiar de jeito nenhum? Você só vai adiar se não tiver jeito do time entrar em campo? Cada uma tenta estipular o seu critério. O que a gente viu nessas últimas semanas foi um crescimento do número de jogos adiados por causa disso. A gente viu a Premier League tendo casos disso na virada de ano. A gente viu na EFL. O que é a EFL? É a Football League. O que é a Football League? É a liga que organiza, que gerencia a segunda, a terceira e a quarta divisões do futebol inglês. Então toda vez que a gente falar de Football League, a gente está falando desse bloco de divisões que vem abaixo da Premier League. A Football League teve mais de 40 jogos adiados no último mês. Se a gente pegar ali período de Natal, período de virada de ano, o número de partidas adiadas por causa disso foi só crescendo também. E aí a gente chega nesse momento, um momento em que os clubes de diferentes divisões se enfrentam numa Copa. E qual que é o grande ponto? Ao contrário das ligas nacionais, que tem pontos corridos, que tem várias rodadas ao longo da temporada, a Copa é mata-mata. É o jogo que vai definir ali se as equipes vão seguir ou não dentro da competição. E se você começa a adiar partidas num calendário já puxado, você não tem muito onde encaixar. Então, para onde você vai jogar uma eventual partida adiada? Isso não vai acabar criando um problema, uma bola de neve enorme lá para frente? É mais ou menos por aí que pensa a Football League. E aqui a Football Association, que é a FA é a Federação Inglesa de Futebol, que é quem toma conta da Copa da Inglaterra. Então aqui eu não estou nem fazendo o juízo de valor se é certo, se é errado adiar ou não adiar, ou bater o pé, porque nem é o propósito desse vídeo aqui, acho que cada liga vai tentar seguir com o seu critério. O ponto é, a Federação Inglesa adotou a seguinte forma de lidar com a situação. Tem que ter jogo, não dá para adiar partidas. Só que são 32 partidas nesse fim de semana. 32 partidas envolvendo clubes de diversas divisões, inclusive um clube da 8ª divisão, que é o mais baixo dentro da pirâmide do futebol inglês, que chegou a esse ponto dessa fase 32avos de final da Copa da Inglaterra 2020-2021. E aí, você começa a pegar situações diferentes. Por exemplo, se a gente for olhar, a Premier League tem tido testes com regularidade, né? Os clubes são testados toda semana, você vai mantendo um certo controle, ou pelo menos uma sensação de controle do que está acontecendo, mesmo não perdendo de vista os surtos recentes, os números mais altos recentes e a necessidade que a Premier League tem tido e tem visto de adiar partidas. O que a Premier League faz? Uma reunião com o clube que relata, que informa ter um caso de surto nas suas instalações, nas suas dependências, no seu elenco, e a Premier League aceita adiar a partida. Então isso tem sido feito em acordo. Muita gente até pergunta no Twitter pra mim, ou até mesmo aqui no canal no YouTube, tá, esse jogo que foi adiado da Premier League, corre o risco do time perder os pontos ou ser dada a vitória para um lado ou para o outro? Não, porque o adiamento da partida, a suspensão daquela partida ou daquelas partidas tem sido em acordo entre as partes. Então não tem esse risco. Diferente, por exemplo, do que aconteceu na Itália, que virou uma confusão muito maior
entre Juventus e Napoli naquela ocasião, em que o Napoli não viajou, e aí depois, num primeiro momento, foram dados os pontos para a Juventus, o Napoli entrou com recurso, a partida vai ser realizada, então os pontos foram tirados da Juventus. Não é o caso na Inglaterra quando a gente fala de Premier League, de liga, de campeonato. Mas quando a gente fala de Copa, a postura é outra. Então vale lembrar que, por exemplo, há alguns meses a Copa da Liga, que é a outra Copa Nacional, que é uma Copa administrada pela Football League, né, junto com os clubes da Premier League, a Copa da Liga teve o duelo entre Leyton Orient e Tottenham, terminando em WO. Porque o Leyton Orient teve um alto número de casos dentro do seu clube, a partida não pôde ser realizada, foi suspensa, não foi remarcada e o Tottenham avançou. É o que deve acontecer nessa semana de Copa da Inglaterra. Então, a gente entra nos casos específicos desse fim de semana e essa questão do caos da Copa da Inglaterra. Vamos pegar alguns casos. Aston Villa e Liverpool, jogo que abre, inclusive, né, um jogo importante dessa sexta-feira, que abre aí essa fase de Copa da Inglaterra. O Aston Villa tem 14 casos positivos dentro do clube, sendo 10 de jogadores. O Aston Villa relatou esse surto, mas a Football Association, a FA, a Federação Inglesa, mantém a sua linha de os jogos precisam acontecer. Se tiver gente para entrar em campo, tem que ter jogo. Então o que vai acontecer? O Aston Villa vai colocar em campo jogadores do time sub-23. Porque tem uma outra preocupação aí. Não são só, entre aspas, os casos positivos, mas também tem a preocupação com o isolamento de quem estava em contato direto com quem veio a testar positivo depois, que é uma outra preocupação necessária nessa tentativa de conter a pandemia, que vai muito além da questão esportiva, né? Então, o Aston Villa vai colocar jogadores sub-23, por exemplo, para poder entrar em campo e confirmou que a partida vai ser realizada. E por que essa confirmação de que a partida vai ser realizada é importante, além de uma questão óbvia de informação da gente saber que vai ter jogo? Porque, em outros casos, a partida até poderia ter sido suspensa, como aconteceu com o Shrewsbury Town, que é um clube da terceira divisão inglesa, joga a League One. E o clube teve um surto também, teve vários casos, e informou que não poderia realizar a partida, não teria como jogar a partida diante do Southampton. Esse jogo foi suspenso. Agora, não é exatamente um jogo adiado, porque como a Federação Inglesa tinha informado antes, ela não pretende remarcar partidas. Então, se o jogo não vai acontecer esse fim de semana, vai ter uma reunião na próxima semana, provavelmente, possivelmente, para confirmar a eliminação do Shrewsbury Town, dando assim a classificação ao Southampton sem entrar em campo. WO. Até para evitar esse tipo de situação, o Aston Villa não é o único clube que vai entrar em campo com base nesse fim de semana. O Derby County, da segunda divisão inglesa, informou que também tem um surto no seu elenco, no seu centro de treinamento, e que vai colocar em campo jogadores do Sub-23 e do Sub-18, para ter gente para entrar em campo e para não correr o risco de ser eliminado por WO. Então esse é o cenário da Copa da Inglaterra para esse primeiro fim de semana de disputa com os clubes da elite na temporada, e que promete caos, porque a gente tem visto muitos casos pipocando. E aí a gente emenda num outro tema extremamente importante, que é, ao colocar essas divisões diferentes se enfrentando, a gente tem um choque de realidade também, que é um choque de realidade econômico que acaba impactando nisso. A Premier League está fazendo a sua testagem com frequência. As divisões inferiores, não. E, aliás, tem divisões mais lá para baixo que nem estão em andamento normalmente. Mas se a gente for olhar para a própria Football League, e aí volto a falar, a liga que administra segunda, terceira e quarta divisões, esses testes não são regulares. Então, diferentemente da Premier League, você não tem essa sensação de controle. O que aconteceu nessa semana, então? Foi obrigatória a testagem 2 vezes ao longo da semana para que os clubes pudessem entrar em campo com um relativo controle nas partidas de Copa da Inglaterra. E isso, evidentemente, ajudou a escancarar um número maior de contaminados, de infectados. Porque se muita gente não estava sendo testada com regularidade, provavelmente muita gente tinha, e alguns até assintomáticos, né, sem sentir nada, e aí você corre o risco de ficar espalhando cada vez mais. Então, foi feito, inclusive, uma bateria de teste, pegando os clubes da Football League, mesmo os que não entrariam em campo agora. Então, a Football League soltou agora há pouco, eu tô gravando esse vídeo aqui na manhã de sexta-feira, agora há pouco a Football League soltou uma nota informando que na testagem de 66 clubes, a Football League tem 72, mas na testagem de 66 clubes ao longo dessa semana, foram identificados sempre 12 casos positivos. Então, assim, o alerta tá mais do que ligado. A gente não sabe até que ponto o futebol inglês vai continuar podendo bater o pé para evitar que as atividades sejam interrompidas. A gente viu na semana passada, né,
anúncio de novo lockdown. A gente sabe que a Inglaterra já está e já iniciou o seu processo de vacinação, mas isso não é algo rápido de uma hora para outra. O futebol, o esporte de elite, como é tratado na Inglaterra, ainda está à parte dessas restrições. Então, o considerado esporte de elite, que engloba essas principais divisões profissionais do esporte nacional, isso ainda está liberado para seguir em andamento, mas a Copa da Inglaterra nesse fim de semana é mais um alerta. Pelo número de casos, inclusive a Football League eu falei sobre a questão de não ter testes regulares, porque até por uma questão econômica mesmo, dos gastos envolvendo clubes que não têm essa condição financeira toda em divisões inferiores, essa semana saiu também a notícia de que a partir de agora a Football League pretende sim realizar esses testes semanalmente. Já é uma evolução, porque é necessário, porque é importante. Agora, para esse fim de semana, a gente vai ver caos, não tem muito como fugir disso. Um jogo que não vai acontecer e que possivelmente vai terminar em WO, Shrewsbury Town contra o Southampton. O Southampton deve passar, como eu falei. Outros jogos com times entrando com jogadores da base, porque é o que tem para entrar em campo e não correr risco de WO, casos de Aston Villa e Derby County, fora outros casos que ainda vão ser informados, vão ser comunicados, principalmente diante dessa nota de agora a pouco, desses 112 novos casos envolvendo esses 66 clubes. Enfim, é um tema bastante delicado, é um ponto para a gente prestar atenção e tende a ser um fim de semana conturbado dentro do futebol inglês. Conto aí com os comentários de vocês, com a inscrição no canal. Um abraço para todo mundo, até a próxima.